Olá, bem-vindos ao programa Diálogos Jurídicos do mestrado em Direito da Uninove. Hoje estamos recebendo o professor Roberto Caldas, que também é doutor em Direito Administrativo, é isso, professor? Isso mesmo. E também professor de mestrado de Direito na Uninove, é isso? Isso mesmo. Professor, é uma honra recebê-lo aqui. O que o senhor pode contar dessa sua atividade no mestrado da Uninove? Antes de mais nada, a satisfação é toda minha de estar aqui presente, podendo dialogar um pouquinho sobre o meu dia a dia na Uninove, sobre tudo que nós fazemos e tudo que nós lecionamos. A experiência é extremamente enriquecedora, uma vez que no curso do mestrado nós podemos desenvolver com os alunos uma pesquisa científica aprofundada e, desse modo, o saber jurídico de modo mais apropriado para os nossos dias. Professor, e o que o senhor acha deste programa, Diálogos Jurídicos? Ele pode beneficiar o aluno no mestrado? Pode beneficiar aqueles alunos que queiram entrar para o mestrado da Uninove? O que o senhor acha deste programa? Eu acho que é uma iniciativa extremamente oportuna, uma vez que um programa desse porte permite esclarecer uma série de dúvidas, tanto daqueles que já cursam o mestrado da Uninove, como aqueles que pretendem adentrar e se integrar ao programa de mestrado dessa seleta universidade. E no seu entendimento, na sua visão, nós devemos, através desse programa, focalizar especificamente que temas? Temas odiernos, temas pungentes, temas do nosso dia a dia e que envolvam o dia a dia também dos alunos. No meu caso, no direito administrativo, há várias questões hoje na ordem do dia, inclusive nos debates políticos que se dá por força das eleições presidenciais, que trazem extrema curiosidade dos nossos alunos, e esses temas devem ser tratados. Dentre eles, por exemplo, participação popular, controle social, dentre outros tantos do nosso dia a dia e do novo direito administrativo. Eu queria deixar claro para os telespectadores que o nome Diálogos Jurídicos foi uma ideia do nosso professor Roberto Caldas. Agora explique por que o nome Diálogos Jurídicos. Foi uma escolha democrática entre todos nós e esse tema foi o que vingou e por minha opção, porque eu acho que o diálogo, a conversa, é o que traz hoje no nosso direito administrativo e no direito de modo geral o que a sociedade mais quer. Nós temos o exemplo de junho do ano passado, 2013, que por falta de diálogo dos governantes com a população, tivemos todo aquele movimento social tão bacana, né, em que a população saiu às ruas reivindicando nada mais nada menos do que um diálogo com o governo, com os nossos administradores. E hoje se fala em administração pública dialógica, concertada, do diálogo, né? Aquela administração pública que ouve o administrado, que ouve o cidadão, de modo que nós tenhamos uma cidadania participativa. Por isso, diálogos jurídicos. Então, aí nós já estamos falando do diálogo entre o público e o privado, é isso? Sim, claro. Né? É o diálogo mais odierno, é o diálogo mais atual, é o diálogo que mais se busca harmonizar atualmente. E nesse diálogo, o princípio de eficiência está sendo atendido? Olha, busca-se atendê-lo quanto mais melhor. Ou seja, o diálogo está surtindo efeito no atendimento do princípio de eficiência? Olha, ele busca atender, ainda não plenamente, a eficiência ainda é um princípio, um horizonte que nós estamos cada vez mais galgando e alcançando, ainda há muito a se buscar, mas já se tem ele em pauta, e o princípio da eficiência em pauta é excelente, porque ele se traduz em melhores serviços públicos, em melhores condições de vida e, no fundo, uma melhor cidadania, não é? O senhor acha que a cidadania melhorou? Olha, eu sou otimista, eu tendo a crer que sim. Só em já estarmos aqui nesse programa discutindo esse assunto, ela já está melhorando. Professor, a faculdade, o mestrado em Direito da Uninove possui 2 linhas de pesquisa. Em qual linha o senhor atua e qual a importância desta linha para o acadêmico na Uninove? Eu me filio à linha voltada para o direito público e a importância dessa linha de pesquisa está toda justamente vocacionada à busca do princípio da eficiência, da sua verificação no diálogo entre o público e o privado e as formas de realização, inclusive com prevenção das eventuais
causas ou ajuizamento de causas, focando a reforma do judiciário, buscando soluções extrajurídicas, extrajudiciais, melhor dizendo, né, para desafogar o poder judiciário, numa visão atual em que você tem mecanismos, né, fora do poder judiciário que permitam a solução de conflitos dentro desse espírito de um diálogo, de um debate. O senhor tem algum exemplo do que ocorreu recentemente e que esse diálogo entre o público e o privado já deu um retorno, ou já está se encaminhando para alguma solução eficaz? Sim, nós temos, por exemplo, no caso das parcerias público-privadas, que nada mais são do que uma modalidade de contratação pública, a introdução da arbitragem, e a arbitragem é uma via de discussão e solução do conflito, né, sem a necessidade do ajuizamento de uma ação, o que levaria anos e no final geraria até um possível precatório judicial e coisa do gênero. Hoje se discute extrajudicialmente numa corte de arbitragem em que envolve a administração pública e o particular na solução, por exemplo, de uma questão num contrato de concessão. E o Poder Judiciário tem acatado essas decisões? Sim, porque ou se impõe alguma exigência? Não, a arbitragem no setor público, a única exigência é que o interesse envolvido nessa arbitragem seja um interesse disponível, ou seja, de cunho econômico, numa discussão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por exemplo. Porque o que é proibido é a discussão de interesses indisponíveis, são aqueles que a administração não discute, porque cabe a ela cuidar deles de forma que não há como transigir a respeito. Mas nos outros casos, a arbitragem tem sido admitida largamente pela doutrina. E tem trazido bons resultados. E bons resultados, solucionado conflitos em curto espaço de tempo, que mostra uma eficiência na solução. Professor, eu assisti um vídeo do senhor, onde o senhor explicava sobre o servidor público, o funcionário público, o senhor fazia uma distinção. E hoje nós percebemos uma corrida muito grande, né, de pessoas que querem ser servidoras, né, servidor público. O senhor poderia explicar esse momento histórico, por que essa demanda toda e qual é a diferença entre o servidor e o funcionário? Que acho que o funcionário público já deixou de existir essa conotação, não é isso? O antigo funcionário público hoje tem uma nomenclatura como servidor público, né? Existe aquele regido pela CLT, que é o antigo funcionário público, existem os regimes estatutários, mas a busca pelo concurso público está sempre na estabilidade. O concurso público te dá estabilidade, portanto te dá tranquilidade, você ganha aquele vencimento e com isso consegue se programar na sua vida. É por isso a busca tão grande por concurso público ainda hoje. A iniciativa privada pode te dar maiores opções, mas obviamente não te dá a garantia, que é o que todo mundo busca. Mas aí nós não correríamos o risco, por exemplo, de nós termos uma quantidade muito grande de servidores, mas com pouca, talvez, capacidade, qualidade, ou isso é uma besteira, ou é uma lenda? Não, a capacitação do servidor público passa pelas mesmas necessidades de capacitação do setor privado. Existem até programas, né, de capacitação, de aprimoramento, buscando que cada vez mais a eficiência dos serviços prestados por esses servidores seja atingida na sua excelência máxima, né? Então, quanto a essa questão, não se põe, até porque existe a previsão de avaliações periódicas sobre o desempenho desse servidor público, desse agente público, de modo que apenas deve se levar a sério. Essas avaliações ocorrem? Devem ocorrer, se não ocorrem na prática por algum tipo de distorção, mas há previsão expressa sobre elas e elas são realizadas periodicamente. O que se busca aí, o que acontece, e isso é corriqueiro, são cursos de atualização. Então, os agentes públicos são enviados pelos seus superiores a participar de seminários, congressos, em que eles vão ouvir professores gabaritados em suas áreas, dando o que há de novidade a respeito dos temas e quais são as mudanças ou não, quais são os novos entendimentos ou não, o que vai trazendo na área de prestação de serviços ou na área de execução de obras, cada vez mais uma atualização desses agentes públicos, de sorte que o serviço
e a eficiência do serviço sejam preservados. A eficácia também. A eficácia, que já é no seu plano pragmático, né, já é a sua execução, ela acaba se verificando de uma maneira satisfatória. Entendi. Professor, vamos voltar ao tema da arbitragem novamente. Vamos falar sobre a lei mineira. O que o senhor pode falar para nós da lei mineira com relação à arbitragem? Então, ela surgiu há poucos anos e essa lei trouxe uma inovação para o Estado de Minas Gerais, que é a previsão expressa da arbitragem em questões que envolvam a administração pública mineira e os particulares, principalmente em contratações, outras questões relacionadas com isso. Isso é muito bom, é uma lei que ratifica e reitera o que já existia na lei federal, né? No caso das parcerias público-privadas, por exemplo, é uma reiteração no âmbito estadual do que já há de previsão para esse tipo de contratação, de sorte que, no meu ver, no meu modo de ver, é algo muito benéfico e que em nada vai prejudicar o que já se tinha posto ou não, mas é mais um esforço, né, que nós notamos do legislador em buscar soluções extrajudiciais de conflitos entre o setor público e o setor privado. E esta lei está trazendo benefícios? Ela é utilizada diariamente? Ela está aí já há alguns anos e tem sido tem sido utilizada na prática, trazendo benefícios, obviamente. E por que ela não é aplicada em outros estados? Ou existe alguma... Existe a previsão na lei federal, até uma crítica daqueles especializados, e eu toco nisso num artigo recente meu, que vai sair publicado agora no próximo Comped, que eu escrevo em parceria com um outro professor, em que há uma crítica, de um lado da doutrina, de que ela seria até desnecessária, uma vez que a lei federal já prevê a arbitragem e apenas ressaltando e ressalvando a questão dos interesses indisponíveis e que, portanto, ela seria desnecessária. De outro lado, eu acho que ela é bem-vinda, sim. Toda previsão é bem-vinda. Agora, ela foi feita pelo Estado de Minas Gerais, qualquer outro estado pode fazer, mas não que a ausência da lei em outros estados não permita a utilização da arbitragem. Permite, porque já temos a lei federal que... Então, qual seria o diferencial entre a existência desta lei e a não existência desta lei? No caso da lei mineira, ela especifica mais o procedimento da arbitragem nos casos, melhor dizendo, que envolvam a administração pública mineira, não é? Então, é mais rica no detalhamento do procedimento, que nos outros casos ficaria para um âmbito mais administrativo, de algum decreto, algum regulamento específico. Professor, vamos voltar agora para a Uninove. Qual é o grande desafio no mestrado que o senhor está enfrentando? Quais são os desafios? O que o senhor espera? Olha, os grandes desafios que nós enfrentamos é sempre nos tornarmos claros na transmissão da mensagem. E, no caso, a mensagem é o ensino aos nossos alunos, né? Os nossos alunos desenvolvem uma pesquisa sempre muito séria, são muito comprometidos e assíduos, né? E, como tal, eu vejo que eles encaram os temas atuais para pesquisá-los e desenvolver uma pesquisa nova, uma pesquisa que traga algo de novo no mundo jurídico, com bastante empenho e coragem, né? O programa da Uninove traz questões até pouco discutidas. A matéria que eu leciono atualmente é desjuridização e reforma do judiciário. É uma matéria inovadora, né? Com um tema pouco tratado pela doutrina de modo geral. Então, o grande desafio é desenvolver esse tema a contento, buscando solucionar as questões que envolvam esses problemas entre o público e o privado, entre a solução de conflitos extrajudicial, né? Evitando que essa cultura de ajuizamento de ações que nós temos. Tem-se que evitar essa pletora de lides chegando ao Poder Judiciário, porque não há como dar conta disso e hoje ninguém mais aguenta esperar 10, 20 anos para a solução de uma pendência. Eu estive conversando com o professor Vladimir e outro segmento desse nosso programa, exatamente sobre esse ponto das linhas de pesquisa da Uninove, que elas são bem diferenciadas, né?
buscou-se dar um trato muito especial, né, nessas linhas, procurando uma especificidade maior, né. Então, parabéns, eu acho que é por aí mesmo que tem que seguir, né. Há um mercado aí existente, né, e precisamos de professores como o senhor lá para fazer isso. Agora, na sua longa vida acadêmica, né, quais são as mudanças mais perceptíveis que o senhor percebe no graduando, no mestrando, quando ele entra e quando ele sai do mestrado, principalmente agora na Uninove? Eu acho que é a tomada de postura frente aos problemas que eles se predispõem a tratar. À medida que ele entra com uma visão leiga, né? E à medida que ele vai sendo envolvido com os textos, com os temas, com as aulas, ele vai ganhando a técnica necessária para poder lecionar posteriormente, porque nós criamos no mestrado professores, não é? Então, Com massa crítica, né? Sim, que é o mais Que importante. é o mais importante. Você vê que no nosso mestrado estuda-se doutrina estrangeira e doutrina nacional, verificando o que é bom da estrangeira e o que não deve ser utilizado porque é incompatível com a nossa Constituição. Então, há essa preocupação muito grande com aquilo que hoje vem se trazendo de outros ramos, por exemplo, para o direito administrativo, da administração, da economia, mas que às vezes são incompatíveis com a nossa doutrina porque justamente a Constituição assim não permite. E isso é uma crítica que a gente vai introduzindo, e o mais importante, ensinando a pensar, ensinando a desenvolver um pensamento crítico de pesquisa e pesquisa útil para o mundo jurídico, que é o que mais nos E, obviamente, interessa. você deve estar recebendo feedback muito grande dos alunos. Sim, claro, e muito satisfatório, que é o que me deixa feliz e contente de estar aqui nessa casa. Professor, nós estamos no último quarto do nosso tempo. Eu vou dar um tempo agora livre. Faça as suas considerações finais, veja o que vem por aí para nós, entendeu? Olha, Tem um plano de metas também que o senhor pode falar. claro, o direito administrativo tem sofrido, de modo geral, grandes alterações, grandes mudanças. Recentemente nós tivemos aí um decreto baixado pela presidente Dilma que trouxe a grande discussão sobre dois temas, participação popular e controle social, que o decreto estabelece como política nacional de participação social. Ele pega um trecho de um trecho de outro instituto e junta tudo. E aí discute-se se isso seria bom, se não seria, a forma de implantação disso, se o decreto é correto ou não. A verdade é que esses dois institutos, Participação Popular e Controle Social, fazem parte da cidadania participativa e desse diálogo entre a administração pública e o setor privado. O que se deve é, claro, sempre ter um acesso democrático às vias de participação e tomada das decisões públicas por parte do setor privado. Então, o que não se pode é manipular, né, estabelecendo uma pseudo-participação social ou pseudo-representatividade de determinado segmento social em detrimento de uma coletividade que realmente E se como interessa. isso pode ser combatido? Discutindo o Instituto, Em fóruns trazendo a públicos, público. seriam? Isso, em audiências Audiências públicas. públicas, por exemplo? Principalmente em audiências públicas, congressos e seminários, colóquios, tudo mais que traga luz, lucidez e esclarecimento ao público de modo geral. Outra questão dos planos de meta, tem-se agora tentado estabelecer isso em âmbito nacional, né? Tramita o projeto no Congresso. Em alguns municípios já se colocou esse plano de metas. O que nada mais é esse plano de metas que uma vinculação, uma forma de querer vincular aquelas promessas de campanha àquilo que vai ser desempenhado nos 4 anos de governo. De modo geral, isso já existe no plano plurianual, no PPA, onde as políticas públicas são estabelecidas como metas gerais a serem buscadas num período de 4 anos, em que isso ganha um grau maior de concreção anual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual, na LOA, na LDO, que vão incorporar essas políticas públicas, agora anualmente, e num grau maior de concreção ainda, aí nós temos o plano diretor, estabelecendo, por exemplo, políticas urbanas setoriais, políticas públicas urbanas, né? O plano de metas, que vai estabelecer algumas políticas públicas para o governo, né? E assim vai.
O que se deve ver é que, em verdade, as políticas públicas devem ser políticas de Estado e não de um governo, não é? Ou seja, que são Sim, estabelecidas elas para uma possam permanecer uma continuidade continuidade no espaço e no tempo. no espaço e no tempo. E hoje, o grande desafio nessa questão das políticas públicas é que elas permaneçam como de Estado e não de um partido ou de um governo X, Y, Z. Então, esses são os grandes desafios atuais, nesses só 2 temas que eu pus, do nosso direito administrativo. Professor, foi uma honra e um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Espero que o senhor retorne aqui com com outras novidades, né? E qual é a dica que o senhor dá para quem quer frequentar o mestrado da Uninove? Olha, a dica que eu dou é se informe, né? Acesse o site, vá às palestras que são dadas informando como que é o processo de seleção, participe do processo de seleção, porque o mestrado da Uninove hoje é um dos mais bem cotados, considerados, inclusive, na avaliação do MEC, com um corpo docente de elevada E tem que estudar bastante, formação, né? e não há, Tem que estudar não há bastante. títulos sem estudo, Sem né? estudo. Ninguém vai ser um mestre à toa. Vai sair do mestrado da Uninove com conteúdo. Não, E para eu tanto estou tem que dizendo ler. na hora de fazer a seleção. Ele tem que estudar bastante para poder Sim, concorrer. Não adianta porque- entrar de paraquedista, olha, eu vou fazer... Não, de forma alguma. Não. O processo de seleção é concorrido. Não, mas Portanto, ele tem que ter essa consciência, tem que né? ter a consciência que é um processo de seleção concorrido Isso. e que, portanto, tem que estar preparado, porque o seu concorrente está, não é? E é isso. E, no mais, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse diálogo jurídico, né? E tratando de algumas questões importantes para a nossa comunidade. Olha, para quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, inclusive para o professor Roberto Caldas, é só mandar um e-mail para vitor3675@gmail.com. No assunto, coloque, por gentileza, entrevista professor Caldas. E aí, no texto, faça a sua pergunta, a sua indagação, que eu remeterei para o professor Caldas e ele terá o prazer em responder, ajudar e orientar. É isso, professor? Pode ser? Muita satisfação. Muito obrigado e até o próximo evento.